Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Que alegria, meus amigos, que alegria poder começar mais uma pílula do nosso amado Evangelho nesse dia tão especial para todos nós. Hoje é sexta-feira, dia 30 de março, mais uma sexta-feira da paixão, né? Uma sexta-feira santa, como nós costumamos chamar aqui no Brasil, um dia profundamente repleto de significado, né, para todos nós que somos cristãos, independente da sua denominação religiosa, e mesmo para quem não se diz cristão, mas reconhece a grandeza de Jesus, da sua história, da sua presença entre nós, né, dessa obra magnífica que o nosso Cristo nos trouxe e que continua, né, meus amigos, nos guiando dia após dia e continuará sendo assim, sem dúvida alguma, de maneira eterna, né? A verdadeira ponte entre nós e Deus representou e representa a presença de Jesus. Gente, hoje a nossa pílula especialíssima do nosso amado Evangelho, eu gostaria de repercutir o grande significado dessa sexta-feira da paixão no entendimento da nossa pílula do Evangelho. Muitas pessoas, infelizmente, ainda têm uma tendência, né, no nosso entender profundamente equivocada, de olhar Jesus com um olhar de sofrimento. Muita gente ainda prefere lembrar de um Jesus que se foi crucificado, que se foi martirizado, que foi traído, ignorando a grandeza da obra de Jesus. Um Jesus de amor, de bondade, não é que superou os preconceitos da sua época, que ensinou a dar a outra face, numa época em que as pessoas utilizavam a lei do olho por olho, dente por dente. De um Jesus, meus amigos, que acolheu as mulheres numa época extremamente machista e preconceituosa que era a sociedade judaica daquele tempo. De um Jesus que nos mostrou a vida eterna, através do caminho do bem, da prática da caridade. Afinal, não foi Jesus que disse que fora da caridade não haveria salvação? Dizendo isso através das suas obras. Não foi o Cristo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, Jesus dizia o que, meus amigos queridos? Só é possível ascender, crescer espiritualmente se a gente seguir os seus passos. E quais foram os passos de Jesus? Veja que Jesus, quando nasceu, né, por toda a história que nós sabemos, muito turbulenta, aquela perseguição de Herodes, ainda assim ele vem como uma grande luz para o mundo. Se nós vamos seguir a Jesus, precisamos também ser uma luz para o mundo, para o nosso mundo interno, antes de mais nada. Lembre-se, o seu primeiro compromisso espiritual não é mudar a humanidade, é mudar você. Não adianta a gente querer melhorar a vida da nossa família, dos vizinhos ou do mundo, enquanto a gente não melhora a nossa maneira de pensar. Não é verdade? Nossa maneira de sentir. A gente fala sempre isso aqui na pílula. Tem gente que quer mudar a vida de todo mundo, mas não forra a própria cama. Quer dizer, a pessoa não consegue cuidar de si e quer meter o bedelho na vida dos outros. Não, vamos seguir Jesus, que foi luz para que outros pudessem se iluminar também. Então, antes da gente olhar para o outro, vamos olhar para o nosso coração. Não foi Jesus que, no decorrer da sua vida, né, sendo visto entre os templos, pregando em nome de Deus, assumiu a sua postura de filho do Pai? Então vamos assumir também, porque como filhos de Deus, gente, nós precisamos assumir essa postura. Por exemplo, um filho de Deus, ele não vai ficar maltratando um outro irmão, concorda? E quantos de nós fazemos isso ainda? Tendo preconceito, julgando outras pessoas por causa da cor da pele, por causa da orientação sexual, por causa do lugar onde nasceram, por causa da sua condição social. Toda forma de preconceito é uma assinatura de inferioridade moral do preconceituoso, que ignora que ele está plantando algo que ele vai colher, porque naturalmente a gente colhe aquilo que a gente planta. Pode ter certeza, como diria Jesus, né? E disse certa vez: aquele que com ferro fere, com ferro em algum momento será ferido. Não por vingança, mas por amor, por pedagogia divina, para que entenda o que o outro sofreu com as suas más escolhas. Então veja você, gente, que esse Jesus magnífico, né, que nós lembramos tanto no Natal quanto na Páscoa, é um Cristo que nos ensina a viver, que nos ensina a amar, não é? É um Cristo, gente, que nos liberta do guilhão, do sofrimento, da angústia. Jesus é um Jesus de alegria, de bom ânimo, não um Jesus crucificado. Jesus é um Jesus de renovação. É aquele Jesus que vai retornar, né, na Páscoa do mundo dos mortos, seguindo as tradições que se esperava através da fala dos profetas, nos mostrando uma nova forma de viver. É o governador geral do planeta Terra e de vários outros mundos, como nos fala o Espírito de Emmanuel e muitas outras tradições sagradas. É o Espírito perfeito, nosso modelo e guia, como nos apresenta o Espírito de verdade em O Livro dos Espíritos. Jesus é o nosso irmão maior.
que cresceu numa evolução reta e continua nos amando, acolhendo a todos nós sem julgamento. Então, meus amigos queridos, que essa sexta-feira não seja da paixão, mas seja do despertamento, né? Do despertamento da nossa luz interior, da nossa capacidade de perdoar, de amar, né, de serenar nossas almas, às vezes ansiosas e tensas, não é verdade? Que seja uma sexta-feira de gratidão, não de queixa, não de pedir, mas de agradecer. Agradecer a vida que a gente tem e agradecer também o que a gente não tem. Não é? Agradecer pelas aprendizagens de cada momento, de cada instante, que despertam em nós o nosso eu divino, o nosso eu sagrado. Então, nós desejamos a vocês, toda a nossa equipe da Pílula do nosso amado Evangelho, da nossa amada Falange do Bem, que você tenha com certeza um dia muito profundo e especial, mas em contato com Jesus divino, não com Jesus humano, que muito tempo tenta se vender, né, de uma maneira profundamente equivocada, mas sendo um Jesus divino, abençoado, iluminado, né, que com certeza, por amor, veio nos mostrar o caminho a ser seguido, para que a gente possa um dia realmente estar em contato direto com Deus. Então, que Deus te abençoe uma vez mais, luz e paz ao seu coração, à sua família, né? Deixai brilhar a vossa luz, para que todos ao vosso redor vejam as boas obras, disse Jesus. O maior presente, uma penitência que a gente pode oferecer para ele é isso, né? É a gente abrir mão, né, de nossos vícios morais em homenagem à sua grande existência, que nos inspira a sermos melhores a cada dia. Então, que Deus te abençoe, muita luz e paz. Obrigado, viu, por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Gosto sempre de repetir, muito feliz de passar mais uma Semana Santa com vocês. Que Deus permita que muitas venham, né, que estejamos juntos. Estou muito contente também sobre o aplicativo. Pessoal, ontem eu pedi, né, falei que houve uma atualização do sistema. Muita gente que estava com problema no aplicativo que tinha o iPhone, agora não tem mais. Reinstalaram, está funcionando tudo direitinho. Então entra lá, né, nós estamos disponibilizando a palestra que foi realizada em Poços de Caldas sobre cura e autocura e o poder transformador do amor, diretamente no aplicativo. Então, se você tiver interesse em assistir, vai ser uma honra receber a sua visita aí através do seu celular. Tá bem? Então que Deus te abençoe, te ampare, te inspire, luz e paz para todos vocês. Estamos aqui, né, com muito carinho na cidade de São Paulo. Amanhã começa nosso Spiritual Coach, nosso Gestão de Riqueza, esse evento tão especial, esperado por todos nós, né, em homenagem ao nosso Instituto Namastê e a todos vocês que com carinho nos apoiam no nosso projeto espiritual. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Né, uma feliz sexta-feira da paixão, que vai ser do despertamento, e você já sabe, né? Até breve, meus amigos queridos, com muita alegria, com muita gratidão, porque foi isso que Jesus ensinou. Até muito, muito breve.